Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural no nome e na autoridade de Jesus. Shalom, 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 shalom. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia, amém? Essa semana vai ser uma semana daquelas. Vai ser sobrenatural. Agora, final de semana, nós estaremos no alinhamento profético, ali no Rio Grande do Sul. Quem vai para o alinhamento profético aqui? Tem alguém aqui que vai para o alinhamento profético? Lá no Rio Grande do Sul? Se for e quiser estar na nossa caravana, me chama, tá? Porque nós temos aí nós vamos ter um lugar de privilégio para sentarmos todos juntos, amém? Se você for, fala com a Nani aí, que a Nani coloca você no nosso grupo. Nós vamos estar tendo um lugar aí de privilégio, né? Por causa aí do meu pai espiritual. Vai ser tremendo, gente. Vai ser poderosíssimo. Então, imagina o que o Senhor não vai fazer, né? Nesses dias vai ser algo... Meu Deus. Glória a Jesus. Obrigada, Nani. Eu vi o copy agora aqui. Amém? Queridos, hoje é a live de número 100. Se são 365 dias de live que a gente, né, propõe fazer, presta atenção, nós já fizemos 100. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus. Então, quem quiser ir no alinhamento e for ir no alinhamento, né, não sei se você vai, nós não estamos na direção desse evento. É lá com o apóstolo, é direto lá com ele, certo? Lá com ele, com a equipe dele, vocês vê lá certinho. E aí qualquer coisa você pode comprar e falar que é da Caravana da Global, certo? E aí você fala com a Nani e a gente vai pôr você no grupo. Vai ser sobrenatural. E eu tô indo pra sugar tudo, pra buscar, pra me encher da presença de Deus. E quem for vai conhecer boa parte, né, da liderança da Global, a pastora Márcia, o profeta Federico, a Nani, meu esposo, a pastora Ellen vai estar conosco, a pastora Edisângela, o pastor Felipe, as crianças da pastora Edisângela. Vai ser algo assim sobrenatural. É lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É tremendo. São 2 dias. Na verdade, eu vou ficar 4 dias lá, que depois eu vou pro monte. Mas, pastora, nós vamos continuar do mesmo jeito. Vamos continuar do mesmo jeito. Orando, buscando, intercedendo. Amém? A gente continua do mesmo jeito. Vai ser algo assim, queridos, sobrenatural. Então, vocês fiquem atentos aí que nós vamos fazer live, tá? Amanhã tem a live com o pastor Leandro Spence. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Já aumenta a sua expectativa, coloca aí o teu despertador aí pra amanhã. A live de amanhã, queridos, vai ser tremenda. Meu Deus. Quem conhece o pastor Leandro Spence? Ele é um fofo. Ele é um querido. E ele é um ele é um dos palestrantes, né, esse ano da nossa conferência. Então, vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo extraordinário. Então, você já aumenta a sua expectativa. Amém? Queridos, como que foi para vocês a oração da madrugada? Como que tá sendo o jejum? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber. Vocês aceitam o chimarrão? Glória a Deus, aleluia. Eu tô firme. Ontem, pra mim, eu senti um pouco. Ontem eu senti um pouco o jejum. Geralmente eu sinto até 3 dias, você sente, né? Mas tô bem, glória a Deus. Se hidrate bastante, você que tá fazendo um jejum mais pesado. Se hidrate muito. Se hidrate bem, amém? Porque é necessário. É necessário você se hidratar. Queridos, hoje, a chave de número 2, que é a chave de hoje, eu vou falar sobre os mantos. Os mantos que Deus nos concede. Os mantos que Ele nos dá, né? Então, você já se prepara que hoje vai ser sobrenatural a nossa live. Hoje eu vou falar sobre os mantos que o Senhor nos concede. Os mantos proféticos, vamos se dizer assim. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Eu senti o anjo tocando em mim. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu preciso que vocês entendam que vocês têm serviço angelical. A partir do momento que você ora, você se posiciona, você busca o Senhor, existe um serviço angelical ao seu favor. Existe. Existe um serviço angelical em prol da tua vida. Então use isso ao seu favor. Amém? Use isso ao seu favor. Por exemplo, queridos, essa questão do pó de ouro é um manto que está sobre a minha vida, mas todo mundo usufrui. Eu paguei um preço por essa manifestação de Deus. Isso é um manto. Aí seu ministério acaba sendo conhecido por isso. Você está entendendo? Obturação de ouro. Seu ministério acaba sendo conhecido por isso. É algo assim tremendo. É algo assim avassalador. Então hoje eu vou explicar isso para vocês. Amém? Sobre os mantos, né? Que o Senhor, né, nos concede. É algo assim sobrenatural. Sobrenatural. Hoje, gente, eu tô vendo alguns de vocês com um ataque espiritual aí. Resistam, continuem, porque quando o inimigo ele tá perdendo o território, ele fica muito irado. Ontem eu recebi muitos relatos, pastor, na hora da oração eu vi dois demônios pulando aqui para fora de casa. Um eu vi certo, desse jeito assim, o outro eu não consegui ver direito, amém? Certo? Então, você já, né, esteja firme, persistente. Não é fácil. Ainda mais você que está vivendo um processo de libertação. O diabo vai... Queridos, depois que você consolidou em Deus, não tem mais luta para você buscar Deus. Mas agora você vai ter uma luta para buscar Deus muito grande. Ainda mais se você não orava, se você não jejuava. Então, depois, tá? Isso se ameniza, você se acostuma, certo? Quem tiver com muita coceira, queridos, é porque Deus está quebrando todo tipo de obra de feitiçaria, obra de macumbaria. É isso que significa, tá? A coceira. Glória a Jesus. Mas as nossas, tá? Orações têm sido sobrenaturais. Eu vou sugestionar algo para você. Anote o número da porta e o que você está acessando nesse lugar. E não só o que você está tomando posse, mas o que significa esse lugar. Faça 70 anotações. Para todo dia você tomar posse de algo, vai mudar o teu ministério. Vai mudar algo assim de forma avassaladora. Você não tem noção. Amém? Glória a Jesus. Pastor, eu não consigo abrir a porta. Mas continua, persiste. Isso daí é um bloqueio espiritual, gente. É um bloqueio espiritual. Amém? Glória a Jesus. Quando você orou por bruxos que se dizem... Deixa eu ver aqui. Essa pessoa... Queridos, eu orei porque o Senhor me mostrava que muitas pessoas ali estavam com a vida bloqueada por causa de pastores, líderes que amaldiçoaram, que ficaram com ciúme porque você estava saindo do ministério. E aí eu senti isso muito forte no meu espírito. Amém? E vocês vão ver que a vida de vocês vão começar a ser destravada, porque Jesus é bom. Jesus, ele quebra as grilhões. Ele tem todo o poder. Amém? É igual eu falei para você. Quando você não vê nada, ou você vê abismo, ou você vê coisa ruim, na verdade é porque Deus está fazendo dentro de você primeiro. Queridos, não tem como você ver o céu se antes Deus não tratar você dentro. É isso. Exatamente isso. Você só vai conseguir visualizar da glória de Deus quando primeiro o Senhor restaurar sua alma, as veredas da sua alma. Amém? E edificar o seu espírito. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Fecha os teus olhos agora, tá? Fecha os teus olhos agora. Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu, Senhor Deus, te apresento, Pai, cada vida, Pai, te apresento, Senhor Deus, essa live. Declaro, Senhor Deus, que bendito é o nome do Senhor dos Exércitos, Pai, e que toda honra, glória, poder e exaltação é dada ao Senhor Jesus.
Pai, edifica, Senhor Deus, os nossos corações, Pai. Quebra todos os grilhões, Pai, que possa tentar atrapalhar essa live. Eu chamo aqui o pastor presidente, o Espírito Santo de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá, pega agora, no nome de Jesus, tá? Jó, capítulo de número 22. Pode entrar. Ei, gente, essa menina é uma benção. Aí, ó, a Nani trouxe um café pra mim. Um cafezinho preto. Ó, vocês conseguem sentir o cheiro? Ô, Glória, o café da Nani é bom, gente. O dia que você chamar ela pra... O dia que você falar assim, Nani, vem na minha casa, pede pra ela fazer um café. A bichinha só vai fazer um café bom. Amém? A Nani é serva. A Nani sabe o poder da honra. Por isso que eu honro muito ela também. E todos os meus líderes, né? É um balde de café. Eu não tomo tudo isso, não. Abra comigo aí Abra em Jó 22. Amém? Jó, capítulo 22. No meu jejum, eu tomo os líquidos que eu deixo aberto. Eu não como nada sólido, né, gente? Mas eu tomo café, tomo Gatorade. Hoje cedo eu já acordei com um pouco de dor de cabeça, já tomei um Gatorade pra mim tomar um remédio, né? Então eu coloco os líquidos que eu permito, né? Quem tava na aula do jejum entendeu, amém? Mas você não coma... No meu eu não como nada, né? Nada. Não é fácil. Não é fácil. Abra comigo em Jó, capítulo, tá? Jó, capítulo 22. Onde diz que Elifaz responde agora a Jó pela terceira vez. Amém? Então vamos lá. Então Elifaz de Temar respondeu: pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém ainda que sábio lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? E por causa de seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você? Não, é por causa da sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Por certo, você emprestou dinheiro ao seu amigo e exigiu roupas dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e estremece com temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver, e ondas de águas o cobrem. Deus é grande, mais alto que os céus, mais alto que as estrelas mais distantes. Você, porém, responde: por isso Deus não vê o que eu faço. Como pode julgar através da densa escuridão? Nuvens espessas movem ao seu redor e ele não pode nos ver. Está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos. Eles foram levados em terra-idade. Os alicerces de sua vida foram arrastados pela correnteza, pois disseram a Deus: deixe-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E, no entanto, foi Ele quem lhes encheu o lar de coisas boas, por isso quero distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos.
E é com desprezo os inocentes zombarão deles. Dirão: vejam, nossos inimigos foram destruídos e suas riquezas consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. Se abrir mão da sua cobiça por dinheiro e lançar no rio o seu ouro precioso, Todo-Poderoso será seu tesouro, e ele será sua prata de grande valor. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele e orará a Deus, e ele os ouvirá. E você cumprirá seus votos, será bem-sucedido em tudo que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Se outros estiverem em dificuldade e você disser ajuda-os, Deus salvará. Até mesmo os pecados serão resgatados. Sim, serão resgatados, porque você tem as mãos puras. Amém? Então aqui, queridos, você pode ver, deixa eu só passar aqui para vocês, tá? Vamos lá, presta atenção. Fica para casa o 23, o 24, o 25, o 26, o 27. Deixa eu ver se foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28. Agora é o 29, certo? Então amanhã é o 29 de Jó. Para quem é novo por aqui, é um capítulo na live e 6 capítulos em casa, certo? 6 capítulos para casa. Amém? Agora, eu preciso falar algo para você. Você tá vendo aqui que ele tá dando um sermão em Jó, tá ou não tá? Ele tá dando um sermão em Jó, tá ou não tá? Agora, eu pergunto para você, por que Deus permitiu isso acontecer na vida do Jó? Não foi porque Satanás queria instigar Deus, a ira de Deus sobre Jó, a mão de Deus sobre Jó, para ver se ele era mesmo justo de verdade? Então, queridos, aqui eu não vejo que Jó tinha culpa no cartório. E aqui, isso aqui mostra para nós, presta atenção, que vai ter momentos da nossa vida, tá? Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos estar passando por um deserto, por uma prova, porque Deus está nos testando para nos dar uma patente nova, para nos dar um manto, para nos dar alguma coisa, tá? E vai chegar pessoas que vai falar que a gente está passando por aquilo porque a gente é pecador, porque a gente isso, tá? Queridos, Deus já sabia, exatamente, Fabiana, Deus já sabia quem era Jó. Tanto é que Deus estava orgulhoso de falar assim, Jó, meu filho íntegro, fiel. Então, queridos, eu preciso que você entenda aqui que vai chegar tempos na nossa vida que muita gente vai falar, olha, você tá assim porque você pecou, você tá assim porque você saiu dessa igreja, você tá assim por isso e por isso. E vai ter pessoas que vão chegar perto de nós, e são os amigos, são os mais íntimos, que vão querer colocar a gente numa balança, mas ninguém sabe o critério de avaliação de Deus. Ninguém sabe, queridos, o critério de como Deus está julgando uma pessoa, de como Deus está avaliando uma pessoa. Então, se você está num deserto e você sabe que você tem andado em justiça, você sabe que você tem andado de forma íntegra, amém? Então, queridos, por quê? Por que você vai ficar escutando? E às vezes a gente acaba escutando pessoas que não tem nem fruto, pessoas que não têm nem vida com Deus. E aí o diabo usa essa seta para entrar no nosso coração, pra gente achar que a gente tá pecando ou que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Pecador a gente é, mas eu falo assim, às vezes você vai achar, mas Deus, o que eu fiz de tão grave? O que aconteceu? Amém? Certo? Então, eu quero que você entenda que se você tem plena comunhão com o Espírito Santo, eu preciso que você aprenda a rebater pessoas. Porque o diabo vai usar pessoas próximas a nós. E quando eu falar para você de pessoas próximas, é parente,
é sogra, sogro, cunhado, cunhado, irmão, irmã, mãe, mãe, pai. E às vezes o diabo vai usar pessoas próximas para minar o nosso coração. E eu preciso te dizer algo. Se você tem vida plena com Deus, não aceite palavras, porque as pessoas, principalmente quando as pessoas nos vê como pessoas espirituais, nos vê como pessoas que estão buscando a Deus. Eles não aceitam você estar buscando a Deus e passar por uma prova, passar por um deserto. Porque se você passar é porque você está em pecado. E essas pessoas vão querer te julgar, amém? Essas pessoas vão tentar te julgar, amém? Gente, eu já passei por isso demais. Já passei por isso demais. Ué, mas não é você que é amiga de Deus? Por que isso aconteceu na sua vida? Tem alguma coisa errada. E às vezes Deus está numa prova conosco. Deus está nos elevando de patente, certo? Teve uma época que eu buscava muito Deus e as coisas parecem que não iam na minha vida. Mas não era, porque Deus estava me forjando. Mas quando começou a acontecer, querido, foi uma atrás da outra, foi uma ruptura muito grande. Amém? Então eu preciso que você entenda que não é porque você está passando uma circunstância difícil. Não. Na verdade, Deus, Ele nos testa, nos prova. E queridos, você sabe como que eu cresci na presença de Deus? Ontem eu estava conversando com uma filha espiritual. Você sabe como que eu cresci na presença de Deus? Você sabe como que... Deixa eu contar pra você como que Deus me colocou no lugar que eu tô. Fracassos. Eu tive muitos fracassos na minha vida. E toda vez que eu fracassava, eu ficava abatida em um dia. Mas no outro dia eu já tava de pé. Eu falava, não, eu vou de novo. Vou fazer de novo, vou continuar. Vou persistir de novo. E... eu vejo que Deus olhava para mim e falava assim, não pode. Essa pessoa acabou de fracassar, acabou de perder uma batalha. Como que no outro dia ela já está planejando entrar de novo nisso? Então eu acredito que Deus testou minha resiliência e falou assim, essa aí é candidata a fazer as coisas no meu reino, porque não vai ser na primeira coisa que ela vai desistir. Não vai ser na primeira afronta que ela vai querer parar. E eu sei que Deus me forjou com fracasso. Deus me forjou. Muitas vezes que eu achei que eu estava perdendo, mas é verdade, eu estava ganhando. Medalhas no céu, porque Deus queria ver se eu continuava ou se eu parava. Então eu quero que você entenda algo. Deus nos forja em meio à luta, em meio ao deserto. E não é porque você está passando uma guerra, uma batalha, tá? Porque você está em pecado ou que Deus está chateado com você, não. Queridos, uma coisa eu sei. O ponto que Deus quer nos levar é esse daqui. Ganhando ou perdendo. Na riqueza ou na pobreza. Cansado ou animado. Ele quer você na presença. Perdendo uma mãe ou um pai. Falecendo alguém ou não. Ele quer ver se no dia mau o que sai de você blasfema o óleo. Queridos, quando você chegar num nível em Deus, você pode perder qualquer coisa. Você já entendeu que você serve Ele não pelo que Ele pode te dar. O dia que você entender que você serve Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas sim porque Ele é, por quem Ele é. Quando você chegar nessa estatura, isso é maturidade espiritual, isso é um nível de maturidade espiritual. E quando você chegar nesse lugar, você já está amando Deus mais que todas as outras coisas, tá? Quando você chegar nesse lugar, você está amando Deus mais que todas as outras coisas. Queridos, deixa eu perguntar para você. Se hoje você perdeu o emprego que você tanto ama, você continua glorificando? Se hoje Deus te ceifar alguém da sua família que você ama demais, você continua glorificando, buscando desse jeito? Ou você vai terceirizar a culpa para Ele, blasfemar contra Ele? Então, queridos, é exatamente isso. No dia mau, Deus quer ver o seu coração. E eu preciso que você entenda
E eu tive que entender isso, que a personalidade de Deus, a pessoa de Deus, que Deus, ele é o teu pai, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é amoroso, ele é bendito, ele é onipotente, onisciente. O que acontece na circunstância da minha vida não muda a integridade de Deus, não muda quem ele é. Pode ser a maior desgraça sobre a minha vida, não muda quem ele é, não muda o amor dele, não muda o perfil dele. O que acontece na minha vida, o que acontece nos meus dias, o que acontece não muda a minha fidelidade para com ele e não muda quem ele é comigo. O dia que você chegar nessa estatura, acabou. Aí você vai para uma outra dimensão de glória e para uma outra dimensão de vida com Deus. Amém? Certo. Vamos entrar aqui na parte que eu quero, que é hoje eu quero falar sobre mantos espirituais. O título pode ser esse, mantos espirituais, se você quiser colocar aí. Chave de número 2, manto. Gente, posso dar um spoiler para você? Olha uma das camisetas da Global Nova que saiu, que vai ter lá na conferência. Olha. Era surpresa, mas eu vou contar agora. Olha essa camiseta. Ficou pronta ontem. É linda ou não é linda? Atraídos pelo fogo da sarça ardendo. Linda, 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 linda. Linda, vai ter essa. Eu vou mostrar outra. Eu não podia, mas eu vou mostrar. São 3 novas camisetas que estão saindo. O designer já tá fazendo. E deixa eu achar aqui essa outra aqui pra vocês verem. É linda essa aqui. Deixa eu achar. Cadê o manto? Cadê? Deixa eu achar, peraí. Vocês querem ver? Aguenta aí. Ah, essa outra é linda também. Linda, linda. Já vou achar pra você. É tanta coisa nesse telefone, que sangue do cordeiro. Camisetão. Será que eu vou achar? Deixa eu ver. Eu não sei onde eu coloquei. Mandei pro pastor Elisângela, será? Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu acho, eu mando pra vocês. Eu não tô achando, é muita coisa. É muita coisa. Depois eu acho, eu mando pra vocês. Amém? Depois eu vou mandar pra vocês, tá? Eu vou mandar pra vocês depois. Depois a gente vai abrir um site aí com todas as camisetas. A gente vai preparar certinho e vai colocar pra vocês, tá? Então vamos lá. Abra comigo agora. Eu não achei a camiseta, gente. É muita coisa nesse telefone aqui. Abra comigo agora em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Que diz assim: tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para de um lado para outro, e Eliseu passou. Presta atenção aqui. Mantos espirituais. Vai ter agora a nossa, presta atenção, vai ter agora a nossa masterclass da unção de Elias, né? E vai ser sobrenatural, e eu vou falar isso, mas eu vou falar isso numa aula detalhada para você. O que é os mantos espirituais? Alguém pagou um preço para ter algo, e aí essa pessoa conquistou no mundo espiritual. E aí Eliseu veio, tá? Presta atenção. Primeiro Deus mostra para Eliseu. E Eliseu estava arando a terra com as suas parelhas de boi.
E aí Elias passa e joga o manto dele sobre Eliseu. Presta atenção, Elias pega e joga o manto dele sobre Eliseu. Eliseu sabia que significava um chamado profético. Eliseu imediatamente vende suas parelhas de boi e vai seguir e servir o profeta Elias. E aqui eu preciso que você entenda. Presta atenção, o manto foi lançado sobre Eliseu. Ou seja, Elias sinalizou que ele seria seu sucessor, que ele se moveria debaixo do mesmo manto profético que Elias. Só que, 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Só que entre a tomada do manto houve um processo. E que processo foi esse? O processo onde Eliseu teve que aprender com Elias e honrar o profeta Elias. E queridos, a questão aqui de honra é o que? Respeito, é servir. E aqui eu preciso entregar para você que Deus ele pode te entregar qualquer manto debaixo do céu e da terra. Qualquer manto celestial. Eu já vou explicar o que é esses mantos. Só que para acessar os mantos, tanto que vem do próprio Deus ou que vem através da vida de um grande homem e mulher de Deus, primeiro você precisa entender o processo. Mas antes de explicar isso para você, eu quero agora que você abra comigo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Espera só um pouquinho. É que eu não sei se é 1º ou 2º Reis. Deixa eu ver, acho que é 2 Reis, capítulo 6. Abra comigo, verso 1. 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Amém? 2 Reis, capítulo 6, verso de número 1, que diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então aqui, os alunos de Eliseu, tá? Os alunos de Eliseu falou que o lugar onde eles se reuniam era pequeno e eles queriam construir um lugar maior. Então um deles perguntou: não gostaríamos de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estavam cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Aquela parte do machado pesada de ferro, certo? E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ou seja, Eliseu. Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Eu preciso que você entenda que o manto de Elias estava sobre Eliseu. E tudo que Eliseu viu Elias fazendo, ele fez também. Certo? Tudo que Eliseu viu Elias fazendo, fez também. Amém? Então, olha o que acontece aqui. Ele está com os alunos ali, eles estão tentando construir um lugar, o machado, a parte do machado cai na água, e aí eles falam: era emprestado, e acredito que isso tinha um valor na época. Eliseu pega um galho de árvore, joga na água e o machado flutua.
Isso se chama transmutação da matéria, sinais e maravilhas. Isso era um manto que estava sobre a vida de Elias, que é herdado por Eliseu. Então, queridos, no decorrer da nossa vida, o Senhor vai nos dar mantos proféticos. E os mantos proféticos, prestem atenção, e os mantos proféticos, eles podem ser, dados diretos de Deus para nós, e pode ser mantos que são herdados de pais espirituais ou de profetas que nós decidimos honrar, amém? E eu preciso hoje te ensinar algo, amém? Eu preciso te ensinar algo para que você, quando você desejar algo da parte do Deus vivo, você entenda que Geazi só não foi sucessor de Eliseu porque ele não honrou aquilo que Eliseu carregava e ele vendeu a unção dele. Mas você sabia que Geazi seria sucessor de Eliseu? Eu vou trazer essa pregação para você na nossa Masterclass da unção de Elias. Então, queridos, Geazi perdeu os mantos espirituais. E quando nós recebemos uma transferência de unção, provavelmente nós vamos herdar um ou dois ou três mantos espirituais. Por exemplo, eu tenho um manto espiritual sobre a minha vida, que é as obturações de ouro, que acontece demais no meu ministério, quando eu oro, quando eu imparto. Na nossa Masterclass da unção de Elias, vai haver uma movimentação de sinais e maravilhas muito grande, tá? Então, presta atenção aqui, eu vou mostrar para vocês. Talvez a gente não acredita até começar a acontecer com a gente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pastora, como que é essas obturações de ouro? É assim, ó. Eu tenho aqui coleção de fotos. Coleção de fotos. Aquelas obturações que era de amálgama se transforma em ouro desse jeito aqui. Amém? E aí, eu tenho esse manto do pó de ouro. Eu oro, manifesta pó de ouro e essa questão e gente com pó de ouro. Tá. Mas vamos lá que eu vou explicar para você. A obturação fica de ouro, querido. E o que é a obturação de ouro? Presta atenção. Obturação de ouro é transformação da matéria dentro dos sinais e maravilhas de Deus. Deus pode fazer através da sua vida também, amém? E eu quero dizer para você o seguinte, muitos mantos que eu tenho, eu recebi através da transferência de unção, mas esse da obturação de ouro, eu recebi nos meus últimos 50 dias de jejum. Deus já havia feito através de mim, mas uma aqui e outra ali. Depois, queridos, que eu fiz 50 dias do meu jejum, disparou ter obturação de ouro nos cultos, nas impartições. E isso é um manto que está sobre a minha vida, que é desencadeado através de um dom chamado sinais e maravilhas, certo? Então, queridos, eu preciso que você entenda que os mantos espirituais, eles vão poder ser herdados através da transferência de unção de alguém para você, e você decide pagar o preço, ou você na sua busca sozinho, sozinha, certo? E, por exemplo, pega a visão. Nesse meus 70 dias, eu estou numa consagração intensa ao Senhor. E eu já estou pedindo ao Senhor que eu quero alguns mantos, que eu sei que tem homens e mulheres de Deus no Brasil que tem, mas eu quero receber genuíno, direto dele. Amém? Então, quais são esses mantos? Por exemplo, que você pode herdar de Deus. Por exemplo, Deus ele cura, não cura? Através de uma pessoa, mas Deus pode curar de distintas formas e metodologias. Tem pessoas que botam a mão com óleo e o câncer sai por fora. Eu já vi. Esse aí ainda não tenho, mas estou orando para o Senhor. Amém? Então, queridos, tem vários tipos de manto dentro de um dom, de uma manifestação poderosa de Deus.
E a tarefa de hoje é você pesquisar quais os mantos você quer. Outro manto, das pedrinhas angelicais, das pedrinhas que se materializam. Você começa a orar e as pedrinhas começam a aparecer. Você ora aqui, começa a brotar diamantezinhos pequenininhos, pedrinhas que vêm das regiões celestiais e elas se materializam. Isso é outro manto que também está sobre a minha vida. Amém? Certo? Então vamos lá, ok? Você talvez saiba de mantos que eu não sei. Tem gente que tem um manto da multiplicação da comida. A pessoa ora, a comida multiplica. Tem gente que tem um manto, queridos, né? Vamos dizer, deixa eu ver aqui. Um manto de orar por provisão e a provisão chegar na hora. Certo? Então, mantos de orar na mata e os gravetos acender. Quem já viu esse? Vão colocando aí os mantos para me lembrar. Ó, manto das pedrinhas, da materialização das pedrinhas. Vocês querem que eu pegue as pedrinhas? Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Cadê as pedras? Ó, olha essas pedrinhas aqui, ó. Tá dentro do óleo. É como um diamantezinho, ó. Isso aqui são pedrinhas celestiais, ó. Vocês conseguem ver? Ó. São bem pequenininhos. Então, tem mantos. E o que é isso? É para manifestar a glória de Deus, tá? Então, vamos lá. Abre comigo agora, tá? Por que eu tô trazendo essa chave para você? Porque você só tem aquilo que você deseja. Você só tem aquilo que você deseja. Então, se você não tem conhecimento, você não deseja. Abra comigo em Atos, capítulo 5, verso 15. Atos, capítulo 5, verso 15. Olha só esse manto de Pedro. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo doentes atormentados por espíritos impuros e todos eram curados. Pedro se movia numa alta frequência no dom de curas. E a sombra dele era impregnado da glória de Deus. E aonde Pedro passava, a sombra dele trazia cura através do nome de Jesus. Então, queridos, eu preciso que você entenda, tá? Existem mantos que às vezes a gente não tem nem conhecimento. Vejo penas na igreja, nos galhos acesos, brilhante no monte. Uau! Então, queridos, como acessar isso? Vamos lá que agora eu vou ensinar vocês, amém? A maior fonte de tudo isso é o próprio Deus. Só que para você acessar isso genuinamente, custa caro. O último jejum me custou caro, doeu. Queridos, eu perdi acho que foi uns 12 quilos. Daqui um dia vocês vão ver minha cara começar a ficar chupada assim, ó. Hoje é o segundo dia, né? Ao pôr do sol vai dar segundo dia. Então, tem coisas que nos custa caro. Agora, quando você recebe... Agora, a diferença de você receber direto da fonte é que você já recebe 100% potencializado. A diferença de você receber das mãos de alguém, que você recebe aquele manto, mas numa frequência baixa, e conforme a sua busca, essa frequência aumenta para você manifestar esse manto. Amém? É mais ou menos assim, vou tentar explicar para você. Você recebeu da mão de um apóstolo, esse manto. Aí você recebeu lá a obturação de ouro. Aí você ora, mas uma aqui, outra ali. Mas quando você recebe direto de Deus e você manifesta isso, é muitas obturações de ouro em um só culto. É mais ou menos isso, tá?
Então, primeira coisa, se for acessar os mantos direto do trono da graça, ok? Você precisa pagar preço alto. E preço alto, querido, é consagração. Preço alto, queridos, é você renunciar o que Deus pedir para você renunciar. O que você está disposto a sacrificar? Então, nesses 70 dias, o Senhor tem me pedido muitas coisas para sacrificar, para abrir mão, certo? E eu sei que um grande despojo vai vir quando eu terminar os 70 dias. E eu vou, num desses dias, te ensinar, pelo menos eu vou falar o jeito que eu faço para sair de uma consagração dessa. Amém? Mas vai ter que ser numa sala privada, porque quem é religioso não vai dar conta do que eu vou falar. Quem é religioso não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Mas quem tá fazendo 70 dias aqui? Quem tá fazendo 70 dias de jejum? Quem tiver, depois eu vou abrir. Amém com vocês. Então vamos lá. Então presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Então tem duas fontes de acessar os mantos. A fonte direta, que é a de Deus, o preço é alto. Ou é várias subidas ao monte, ou é pagar um preço. O Senhor é alto. E aí, mas é genuíno. Quando você recebe concreto. A outra fonte é através dos mantos que são impartidos pelos profetas. Assim como a gente vai ver Elias lançando o manto dele sobre Eliseu quando ele ascende. Quando ele vai. Certo? Então, na Masterclass da unção de Elias, eu vou falar para vocês. Na unção de Elias, eu vou falar isso para vocês. A Nani vai me lembrar, no nome de Jesus. Então, vamos lá. Elias transfere o manto dele para Eliseu. E Eliseu começa a fazer tudo que Elias fazia. Mas nós precisamos entender que Elias pagou o preço andando com o profeta, servindo o profeta e honrando o profeta. Amém? E queridos, eu preciso que você, antes de pedir impartição por alguém, respeite a unção que aquela pessoa carrega. Tem gente que às vezes vai ali só por interesse, mas não honra aquele profeta, não honra aquela profeta, não honra aquele homem. E aquele homem, aquela mulher pagou um preço muito alto por aquilo. E quando você honra o que a pessoa carrega, isso para você, isso já é colocado em você de forma diferente. Então, Elias anda um tempo com Eliseu e Eliseu serve. Eu acredito que Elias era uma pessoa muito difícil. Por 3 vezes, Elias fala assim, Eliseu, pode ficar aí, pode ir embora. Eliseu falou, não, eu não te solto. Por quê? Eliseu pagou um preço muito alto para andar com Elias e ele tinha um objetivo. Ele queria ser o sucessor majoritário. Então eu preciso que você entenda. Todo homem, toda mulher de Deus, eles vão deixar uma capa um dia. A unção não sobe, a capa não sobe. Presta atenção. Então quando Deus leva um profeta, a capa dele fica. Aquele que pagou mais preço por essa capa é o dono majoritário dessa capa. E se ele serviu, e se ele serviu, e se ele honrou esse profeta, ele toma a capa completa. Naquela época, havia a escola de profetas. Havia os profetas que seguiam esses 2 homens. Todos eles receberam um pouco daquilo que estava sobre a vida de Elias. Mas Eliseu, e agora eu vou mostrar para você, Eliseu foi intencional no seu pedido. Eu vou agora encontrar aqui. Aonde ele fala aqui. Então vamos lá. Abra comigo agora, deixa eu ver. Tá em 2 Reis,
capítulo 2, verso 9. Presta atenção. Presta atenção. Segundo a Reis, capítulo 2, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eu preciso que você entenda algo. Aqui tem uma chave. Eliseu tinha favor no coração de Elias. Se não tivesse, Elias não tinha falado para ele pedir o que ele quisesse. Quando alguém serve um homem ou uma mulher de Deus e gera favor nesse coração, esse homem, essa mulher de Deus é uma conexão profética para aquilo que aquela pessoa quer. Eu preciso que você entenda isso. Olha só, havendo eles passado, Elias disse: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que eu seja levado. Disse Eliseu. Você acha que Eliseu já não tinha matutado o que ele ia pedir? Ele já tinha gerado valor, ele já tinha honrado Elias. Então Elias estava aqui num senso de gratidão, falando: pede o que você quiser. Peço-te que me toque, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Em outras versões fala: peço que me dê a porção maior daquilo que está sobre a sua vida. Então, queridos, Elias, ele pede daquilo da virtude que estava sobre Elias, do espírito de Elias, ele pede uma porção dobrada. Ele pede uma porção dobrada. Deixa eu ver como é que está aqui. Qual versão que é essa daqui? Deixa eu achar aqui na outra versão para você ver. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Então, eu preciso que você saiba pedir. Para de falar: Deus, o que o Senhor quiser. Não. Deus, eu quero esse manto. Eu quero aquele outro manto. Deus, eu quero passar e a sombra curar. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me usa. Isso. Mas, pastora, para que é isso? Para marcar o seu ministério. Isso marca o seu ministério. Segundo a Reis, capítulo 2, verso 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga-me o que você quer que eu faça, e antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Ele falou que ele queria receber por herança. Amém? E por que por herança? Porque ele serviu Elias como um pai. E Elias tratava Eliseu como um filho. Amém? E eu preciso que você entenda algo. Quando você for diante de um homem, de uma mulher de Deus, pedir uma impartição, pedir uma transferência de unção, leve honra. Fala o quanto você aprecia. Não seja um pedinte espiritual. Honre a vida dessa pessoa. Amém? Pastora, mas eu não posso honrar com nada, então seja um intercessor. Eu não posso entregar nada, seja um intercessor da vida desse homem e dessa mulher. Vamos supor que você vai num culto de alguém que tem lá um grande profeta, você quer a impartição dele. Antes de ir lá, fala: Deus, eu vou levar 40 dias de intercessão pela vida desse homem. Amém? Pela vida desse homem e dessa mulher de Deus. Eu preciso que você aprenda a honrar a pessoa de alguma forma. Porque isso gera, queridos, um coração generoso desse homem e dessa mulher de Deus. Isso é tão forte, porque eu vou contar algo aqui para vocês. Quando as pessoas vêm pedir impartição para mim, eu consigo ver o coração delas. E eu sei que tem pessoas que vêm só por ambição de ter poder. E por mais que eu fale que imparta, não sai de mim tudo o que tinha que sair. Sai em partes. Eu sinto. Agora, tem pessoas que chegam e o Senhor fala: dá mais do que você ia dar.
E eu sinto sair de mim, às vezes eu já fiz impartição de eu perder as minhas forças. Porque essa pessoa desejou tanto, ela honrou tanto, ela esperou tanto, ela pagou tanto preço para ter aquilo. Deu sentir, deu quase desmaiar. Porque Deus, era como se essa pessoa conseguisse sugar tudo que estava em mim e depois Deus tivesse que me reabastecer. Então, queridos, por que eu estou contando isso para você? Porque quando você for buscar uma transferência de unção de alguém, gere primeiro isso nas regiões celestiais, pague preço, ore pela vida desse homem, dessa mulher, honre esse ministério, ainda que for com intercessão, pega a visão. Fala, Deus, eu vou ser um intercessor, eu preciso gerar valor. Senhor, eu vou orar 40 dias pela vida desse homem, dessa mulher de Deus, porque eu quero 40 vezes o que tem dentro dessa pessoa. E já veio pessoas que queriam ter um ministério de ruptura como o meu e na verdade, o Senhor já falou para mim, Ele fala mal de você, mas quer o que você tem. E aí eu falava, meu Deus, e o Senhor fala, imparta. Mas eu via que não saía tudo. Era como se a unção tivesse bloqueada, saía em partes. Querido, já passei por isso demais. E o Senhor, na hora da impartição, Ele mostra para nós. Quem é merecedor de uma porção mais que dobrada? Quem vai receber só uma gota? E o que eu tô querendo dizer para você? Gere isso, pague o preço sobre aquilo que você quer receber. Amém? E aprenda a tomar posse dos mantos espirituais. E tomar posse dos mantos espirituais é falar, Senhor, eu quero ter obturação de ouro também quando eu orar. Senhor, eu quero que o povo fique cheio, eu quero sinais e maravilhas, porque os sinais perseguem aqueles que crê. Amém? Então, queridos, por que eu tô contando isso pra você? Isso aqui nenhum tipo de pastor, apóstolo vai contar pra você isso. Mas eu estou falando que é assim. E é dessa forma. E se o seu coração se fechar para aquela pessoa, não sai óleo. Mas se essa pessoa já gerou valor no céu, Deus já abriu as comportas, se essa pessoa te abraçar, ela suga toda a unção que está em você, só num abraço. Porque o preço ela já pagou antes. E nessa hora você nem decide se você libera ou não. Ela já tomou no céu a unção que está sobre você. Muita gente, às vezes, no abraço foi tomada a unção em torno da pessoa. Eu estou contando isso aqui para você porque se você não aprender a honrar Elias para tomar o manto completo, você não toma a capa. Eu vou agora no meu apóstolo. Eu estarei lá e eu vou tomar a posse de uma unção violenta. Você acha que eu já não estou me consagrando? Você acha que eu já não estou me preparando? Você acha que eu já não estou me preparando? Então, queridos, eu preciso que você entenda isso, tá? Se você gera valor, se você honra a vida dessa pessoa, e honrar a vida de uma pessoa, queridos, não é só você gostar dela, é você orar por ela, é você admirar, não, é recomendar, falar assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui maravilhosa, olha, é uma pessoa, então é você respeitar, é você admirar, é você honrar. Não tô falando aqui de oferta não, porque eu entendo esse valor no mundo espiritual, de nunca me apresento a um profeta, a um homem de Deus, sem uma oferta. Eu sou uma princesa, amém? Isso aí é algo que só o Senhor tem que trazer no seu coração, amém? Então, mas honra, respeitando esse ministério, honra, amém? Pastor, eu não posso levar nenhum tipo de oferta. Então leva horas de intercessão pela vida desse homem, dessa mulher de Deus, que não tem, queridos, algo tão precioso como isso, amém? Então eu preciso que você aprenda sobre isso. Para de ser um pedinte espiritual, porque o próprio profeta que imparte, pastor, ele sabe se você está ali genuinamente ou por interesse. Certo? Então, eu preciso que você entenda isso hoje. Então, os mantos, você toma ele de acordo com o conhecimento.
O conhecimento manifesta o reino. Então, por exemplo, presta atenção. Você deseja o manto da obturação de ouro. E você vai lá na conferência. E aí você fala, pastor, eu quero esse manto da obturação de ouro. Eu transfiro para você. Mas aí a questão é, você está disposto a pagar o preço para isso se intensificar na sua vida? Você está disposto a pagar o preço para ter isso na sua vida? Amém? Então, queridos, você precisa aprender isso, tá? Então, você precisa descobrir os mantos que existem. Existe o manto do pó de ouro, manto das pedrinhas angelicais, das peninhas de angelicais que começam a aparecer na casa da gente. Existe mantos de cura. Outro manto. Você já viu pastores jogar um paletó e a pessoa ser curada? Ou a pessoa jogar talit. Eu tenho o manto da talit. Se você botar a minha talit, você estremece. Você fica... Você botar a talit, por quê? Tá impregnada com unção. Mas, entendeu? Então, mas você só vive o manto pelo qual você acredita. E aqui, eu tô já ensinando vocês. Para você tomar posse de um manto, ou você vai ter que pagar um preço árduo e vai receber direto de Deus. Mas para receber direto de Deus, você tem que crer nesse manto, tem que crer que isso é verdade, que isso existe. E outra, você tem que ter fé para executar o manto. Eu tenho o manto do assopro. Eu tenho um manto, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor me deu o manto de assoprar as pessoas cair na unção, de apontar minha mão as pessoas receber bolas de fogo. Manto, tá? Então, eu tenho os mantos, eu fui adquirindo eles. Eu tenho vários, eu já não sei nem quantos mantos o Senhor colocou sobre mim. Mas tudo isso era para manifestar a glória de Deus. Agora, você precisa entender outra coisa. Os mantos vai trazer sobre você um reconhecimento muito grande diante dos homens. Porque até quem é religioso olha e fala, isso aí tem que ser algo sobrenatural para fazer. Agora, o perigo dos mantos é a idolatria das pessoas. Por isso que eu sou muito enfática para as pessoas não ficar com gracinha pro meu lado, porque senão vai levar uma voadora. Eu falo mesmo, eu exorto mesmo, eu não aceito que esse povo fica nesse fanatismo. Deus, ele faz através da minha vida, sim, mas é ele fazendo através da minha vida. Eu paguei um preço para ter esse manto, ou seja, eu me edifiquei o suficiente. Então, se você for ter um manto, cuidado com a idolatria das pessoas, é outro cuidado que você precisa ter. Outra coisa, fé em alto nível. Se você não tiver fé em alto nível, Deus não vai fazer. E fé em alto nível é você falar, Deus, manifesta agora sinais e maravilhas. E você não ficar preocupado se Deus vai fazer ou não. E você ficar preocupado se vai acontecer ou não. Você precisa entender isso. Que a fé tem que ser exercida em alto nível. Você tem que tomar cuidado com a religiosidade das pessoas. Também. E a idolatria das pessoas. Tá? Religiosidade, porque a religiosidade das pessoas às vezes mata a sua fé. Então, se Deus tem um manto na sua vida, você não faz na vida do religioso, não. Você sabe que aquela pessoa não acredita naquilo, por que você vai fazer? Queridos, esse tipo de coisa você dá para quem quer. Geralmente Deus pode fazer na vida de um religioso, mas se tiver no meio de um lugar onde tem mais pessoas querendo. Amém? Certo? Então, eu preciso que vocês aprendam que tudo que é sobrenatural que o Senhor te der, é Ele que te deu. Mas a honra, a glória, o poder, a exaltação toda tem que ser dada ao Cordeiro, ao Senhor dos Exércitos, ao Espírito Santo. Você não tome a glória que é de Deus. Você vai ter honra diante dos homens, você vai ter respeito diante dos homens, mas glória somente a Ele. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Então, os mantos estão disponíveis. Hoje eu quero que você faça uma pesquisa sobre os mantos. Gente, tem cirurgias que a pessoa coloca a mão dentro, tira as coisas para fora. Então, que tipo de manto você quer? Que tipo de manto você deseja? Eu tenho um manto de orar, fazer oração de guerra e andar em todas dimensões celestiais. De ir em espírito na casa de milhares de vocês ao mesmo tempo.
Talvez você já foi arrebatado e já me viu guerreando na sua casa. E como que Deus faz isso? É um manto. Eu consegui no jejum, eu consegui jejuando demais. E conforme eu jejuei demais, o Senhor me deu autonomia espiritual diante do meu espírito para ir acompanhada e escoltada de anjos, guerrear na casa das pessoas. Queridos, o manto é para todos que pagam preço. Você quer? Você quer acessar? Acesse. Mas você tem que pagar o preço. E vai ter o preço. Por mais que, vamos supor, você foi lá na conferência nossa agora. Você vai na conferência. Você jejuou, você recebeu um manto do apóstolo Robson Martins ou do pastor Leandro Spence. Você vai ter que manter. Você vai ter que manter. Eu tenho outro manto, que é o manto do mestre. A forma de ensinar, a forma de falar, a forma de organizar tudo que eu sei de forma simples, concreta. Amém? Então, queridos, muitos de vocês sonham comigo fazendo libertação em vocês, sonham comigo falando alguma coisa para vocês. Tudo isso daí, tá? Acontece nas dimensões espirituais, certo? Então, a partir de hoje, eu quero que vocês comecem a desejar os mantos, desejar aquilo que Deus pode dar para vocês. Porque você só vai ter aquilo que você deseja. Então, nesses 70 dias, eu vou gerar 70 coisas e muitos deles são mantos espirituais. Amém? O que você quer de Deus? Deus, ele pode te dar tudo. Tudo que você quiser. Tudo que você desejar. Mas para isso, você precisa, tá? Pagar o preço. Honrar o profeta que você quer dele, essa parte da capa. Porque a capa pode ser dada em partes. Pode ser dada inteira, pode ser dada dobrada, pode ser dada diversas e diversas vezes mais. E Deus, ele vai dar segundo o coração daquela pessoa. Então, quando você for tomar posse de uma unção de alguém, uma transferência, vai com o seu coração faminto, pague o preço antes. Porque quanto maior o preço que você... Olha, tem a materialização do mel, eu já quero esse. Boa! Tem, queridos, materialização de mel. Você ora, materializa mel. Você tem noção do que é isso? E o mel, no mundo espiritual, representa unção. Amém? O mel, no mundo espiritual, representa unção. Então, nós vamos encontrar uma variedade de mantos espirituais que o Senhor pode nos conceder. Amém? Então, hoje, manto do serviço angelical, de você dar ordem para os anjos, de você falar para os anjos isso e aquilo e eles começarem a operar. Então, manto da chuva, eu peguei o manto da chuva com o meu apóstolo. Um dos mantos que eu peguei nos 50 dias de jejum foi o manto da chuva. Manto sobre o tempo. Foi muito especial. Então, se você orar para chover, chove. Mas aí, eu preciso também que você entenda algo. Você vai ficar usando isso toda hora para se mostrar? De jeito nenhum. Eu temo o Senhor. Então, eu só oro por chuva quando eu sinto no meu espírito. Eu só oro por obturações de ouro quando eu sinto no meu espírito. Eu não fico fazendo isso de torta direita, de qualquer jeito, para Deus ficar. Não, queridos. Eu sou temerosa. Então, não fica... ora aí para mim ver. Vai orar e pagar preço você e orar. Eu vou orar quando Deus mandar eu orar. Quando eu sentir no meu espírito que eu tenho que orar por isso. Amém? Então, queridos, é exatamente isso. Os mantos espirituais, tá? Eles são proféticos, eles são sobrenaturais. E isso faz com que o Senhor, tá? Isso faz com que o Senhor testifique que Ele está naquele lugar de maneira física. Porque todos os mantos, eles são ou muito sobrenaturais, ou físicos, certo? Então tem multiplicação de alimento. Amém? Tem multiplicação de alimento. Então, gente, a unção, o que é a unção do boi selvagem? A unção, queridos, do boi selvagem é uma unção de força. Talvez você se pergunte, pastora, como que você tem pique? E você tá fazendo isso, e você tá fazendo aquilo, e você acorda. Porque essa unção,
eu acredito que ela já estava sobre a minha vida, mas quando eu recebi essa impartição, eu comecei a ter uma força muito grande para fazer mais. Queridos, faz o que eu faço de madrugada para ver se você não fica arrebentado. Quando você vai no encontro com Deus, 3 dias, você fica 2, 3 semanas acabado. Mas a unção do boi selvagem é uma unção de força, é uma unção para você trabalhar na obra, para você fazer. Depois que você recebe, você tem força espiritual para buscar o Senhor. Não é mais qualquer coisa que te cansa. Isso é um manto também que está sobre a minha vida. É unção de força. O que é a unção do boi selvagem? Uma unção de força. Uma unção de força. Amém? E eu recebi ela numa magnitude maior que tinha ali. Porque eu sei que quando eu recebi ela, o Senhor estava me dando força para as nações. Amém? Então os mantos são isso. Então você pode pedir para Deus: Deus, eu quero nessa consagração agora que eu estou fazendo, eu quero, Senhor Deus, orar e enviar as obturação de ouro, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero assim, assado. Peça para Deus: Senhor Deus, eu quero um manto para orar e o cego voltar a enxergar. E dentro dos mantos do dom de cura, dentro do dom de cura tem vários mantos, dentro do dom de discernimento de espírito tem vários mantos. Amém? Então, dentro dos dons que você... Por exemplo, um manto. A palavra de conhecimento é quando Deus te revela que algo que já coexiste, já existe. Então, vamos supor que eu estou orando pela Maria. E aí eu falo: Maria, Deus me mostra uma ferida de aborto sobre a sua vida que está travando a sua área emocional. E essa mulher começa a chorar porque ela sabe que eu não tinha como saber desse aborto porque ela nunca contou para ninguém. Isso é uma palavra de conhecimento. Mas essa palavra de conhecimento, ela pode se mover numa frequência muito mais ampla. Como eu chegar numa pessoa que eu nunca vi na minha vida e falar o nome da rua que ela morou quando ela nasceu, falar o nome da melhor amiga dela de infância, falar de coisas que só Deus pode saber. Então, o que eu tô querendo dizer aqui para você é exatamente isso. Dentro de um dom, nós vamos ter uma escala de níveis que vão se mover. Para cada nível vai ter um manto diferente. Então, talvez você já viu um homem falando o nome completo, CPF. Isso existe, queridos. Eu sei que tem muitos ministérios que fazem falcatruas. Lá na unção de Elias, que nós vamos ter agora dia 20, olha, gente, como é profético, nem eu tinha me atentado a isso. A unção de Elias é dia 20. Dia 17 ou 18 eu chego lá do Rio Grande do Sul, da impartição que eu vou receber lá. Então imagina o que não vai ser o final dessa masterclass da unção de Elias. Amém? Gente, vocês estão vendo a minha unha, né? Vou contar esse manto para vocês. Isso é uma renúncia que Deus pediu para mim. Vocês querem que eu conte para vocês? Então, quando eu voltar do Rio Grande do Sul, eu vou voltar com uma unção nova. Amém? Vou contar com uma unção nova. Olha só, ontem eu tinha marcado minha manutenção, né? Eu usava aquelas unhas de acrílico, a unha de... Gente, usar unha não é pecado não, tá? Vocês quebram a religiosidade do coração de vocês agora. Vou contar pra vocês. Ontem eu fiz a live e primeiro dia de jejum eu tava bem cansada. Fiquei até umas 8 horas trabalhando e falando com minha equipe e tal. E ali quando foi 8h30 mais ou menos, eu falei: gente, eu vou deitar um pouquinho. Vou deitar umas 2 horas. E isso, 2h30 da tarde eu tinha a minha manutenção pra fazer porque eu vou viajar. Eu já tinha marcado. E aí eu deitei pra dormir na parte da manhã umas 2 horas, porque eu tava muito cansada. E aí eu tive um sonho. E eu falo pra você, se qualquer pessoa tivesse falado: por que você não renuncia a isso? Eu não tinha renunciado. Mas olha o meu sonho. No sonho, o meu apóstolo chegava pra mim e falava bem assim: filha, tira as unhas. Eu entendi, porque no sonho o apóstolo representa Deus, né? Ou o seu pastor representa Deus, representa ali no sonho. E ele olhava nos meus olhos e falava: filha, tira as unhas.
E eu tava perguntando para Deus o que eu podia renunciar, porque eu falei, Deus, eu não sou vaidosa desse tanto, o que eu posso, eu já renuncio tanta coisa. E aí, queridos, vai escutando. Fazia uns 2 anos que eu usava sem tirar, né? Sempre usei por causa da praticidade, porque você faz a manutenção uma vez por mês. E eu entendi que era porque o Senhor queria, nesses 70 dias, algo a mais de mim. Aí eu fui tomar banho, lavar o cabelo para poder ir lá pro estúdio da mulher lá fazer. E aí eu tô tomando banho, e aí eu comecei, isso já tinha, né, a gente já tinha passado a hora do almoço, o pessoal tinha almoçado, e eu tava ali com eles. E ali eu comecei a falar, eu comecei a relutar, né, contra aquilo. Eu falei assim, Deus, mas será que isso é mesmo, né? Mas era óbvio, era óbvio, gente. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou descer na cozinha e vou falar pra Nani e pra Márcia, que elas são mulheres, o que elas acham que eu tenho que renunciar. E se elas falar pra mim que a unha é porque é de Deus mesmo. Aí eu tomei banho ali, eu falei, cria vergonha na sua cara, Larissa, Deus já tá falando mais claro, mais alvo que a neve que você tem que renunciar. Para de querer pedir confirmação de Deus. É pra tirar, é pra ir 70 dias, não usar. Aí eu peguei, né, as meninas foram lá comigo ontem, eu entrei dentro do carro e no carro eu contei pra elas. Eu falei assim, gente, eu vou tirar as unhas, Deus pediu pra mim e eu sei que é um gesto de obediência que Ele quer de mim. E queridos, muitas vezes Deus vai te pedir algo não porque seja pecado, mas porque Ele quer obediência, Ele quer renúncia. Ele quer ver até que ponto você está disponível para obedecer. Então o Senhor pediu para mim ontem, eu cheguei na manutenção, tinha marcado para fazer a manutenção, né? Eu falei, olha, eu quero tirar, tô num propósito e tirei. Então é exatamente isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele nos testa, Ele quer obediência, Ele quer saber. Então, querido, se Deus pediu para você já sentiu de tirar alguma coisa, fazer alguma coisa? Por que você quer ficar pedindo? Por que você, entendeu? Por que você quer? Amém? Certo? Então, igual eu sou desatenta, eu não esqueço de pôr brinco, essas coisas assim, eu coloco, eu não gosto de usar relógio, eu uso pra sair. Então, eu não sabia onde Deus poderia me pedir alguma coisa. Mas eu vi que Deus me pediu isso, então foi algo assim sobrenatural, amém? Então, cada um, Deus vai pedir com cada um dentro daquilo que você tem afinidade. Então, o que você tem afinidade? Com cada um, queridos, vai ser uma barra diferente. Então, não adianta você querer achar que, eu vou tirar a unha também, pastora. Deus te pediu isso? Ele não te pediu. Para você não liga para isso. Ok? Talvez Deus te peça os cílios que você coloca. Deus pede a sua vaidade, homem, que você tem com o carro. Porque tem homem que tem uma vaidade com o carro, né? Então, queridos, o que Deus tem? O que Deus pode pedir para você? Eu sei que ontem era o meu primeiro dia de jejum e eu sonhei isso, queridos, e foi algo tremendo. Eu falei, meu Deus. Então é isso. Então você precisa ser humilde e falar, não, Deus, eu não vou tirar, eu vou sacrificar, eu vou renunciar. Porque Ele está testando também a nossa obediência, amém? Está testando a nossa fidelidade, a nossa obediência e tudo isso, amém? Quero orar por você agora. E a tarefa de hoje é você pesquisar sobre os mantos espirituais. Começa a pesquisar no YouTube. Curas, coloca lá todo manto. E aí, agora eu vou te ensinar uma coisa. Quer que eu ensino? Tudo que você vê, o seu espírito aprende. Então não adianta só você desejar um manto, você tem que ver alguém fazer. Por exemplo, vocês vão na conferência, vocês vão ver eu fazer um monte de coisa louca. Depois que vocês saírem de lá, vocês vão começar a fazer a mesma coisa. Você viu a pastora fazer, você vai fazer. Você viu o Robson Martins fazer, você vai fazer. Você viu o Leandro fazer, você vai fazer. Então, queridos, você precisa entender, tá? Você precisa entender que quando você vê fazendo, começa a ver um monte de gente expulsando demônio, começa a ver um monte de gente curando, tirando as enfermidades.
Começa a ver os mantos, porque é uma forma de acessar também. Contei para vocês, amém? Glória a Jesus, no nome de Jesus, amém? Então, queridos, é isso. A palavra-chave de hoje é libertação. A palavra-chave de hoje é libertação. Compartilha com 3 pessoas, tá? Eu acredito, Pai, Pedro, que o pessoal que ganhou, queridos, que ainda não chegou aos cursos, fica em paz. Eu já tô passando por suporte. Alguns eu esqueci de passar, mas já tô passando. Todo o pessoal que ganhou os cursos vai chegar no nome de Jesus, tá? Ontem foi um dia muito atribulado, muito cheio de coisa, isso e aquilo, tá bom? Mas vamos lá. Palavra de hoje, libertação. Compartilha com 3 pessoas. Coloca o arroba de 3 pessoas. Segue a pastora Larissa, segue a Global Fire. Amém? No nome e na autoridade de Jesus. Certo? Amo a vida de todos vocês. Hoje é terça-feira, eu tenho uma aula com os staffs. Você que é staff da conferência tem aula hoje às 19 horas, horário de Brasília. E amanhã nós temos uma live com o pastor Leandro Spence. Eu não sei se vocês viram aí no feed que eu coloquei o banner, a arte. Vai lá, faz um comentário qual que é a sua expectativa e compartilha, amém? Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima oração, que é às 2h45. Amém?